Fomos ensinados que o mundo era simples. De um lado, os ricos, os banqueiros, os donos do capital, votando na direita para proteger suas fortunas. Do outro, os trabalhadores, os pobres, os oprimidos, votando na esquerda para exigir justiça. Durante um século, esse era o mapa. Mas olha ao seu redor hoje. O mapa está em chamas. Hoje, os CEPs mais ricos, as universidades mais prestigiadas e as maiores corporações de tecnologia são os principais financiadores da esquerda progressista. Enquanto isso, o operário da fábrica, o motorista de aplicativo e a família da favela estão migrando em ondas para a direita. Se você é pastor ou líder tentando navegar nesta tempestade cultural, provavelmente já sentiu essa mudança. Já percebeu que as linhas de batalha mudaram, mas os mapas antigos não explicam o porquê. Vou apontar o elefante na sala. Não estamos apenas em uma guerra cultural, estamos em uma nova guerra de classes. E se não entendermos o terreno, perderemos a capacidade de falar justamente às pessoas que somos chamados a servir. Para compreender essa guerra, precisamos olhar para os dados. Precisamos observar o que os sociólogos chamam de grande realinhamento. Nas décadas de 1950 e 60, a divisão era clara. A renda determinava sua posição política. Se você tinha dinheiro, votava conservador. Se não tinha, votava socialista. Mas por volta de 2010, algo se rompeu. Thomas Piketty, o economista francês, analisou eleições em 21 democracias, incluindo o Brasil. Ele descobriu que a elite de alta educação se separou da elite de alta renda. Entramos em um sistema multi-elite. Você não está mais lutando contra um único establishment. Você está preso em um movimento de pinça entre duas elites rivais. De um lado, temos a direita mercantil. São os empresários tradicionais, pessoas que lidam com coisas físicas, terras, fábricas, commodities. Eles ainda votam na direita, mas eles agora são confrontados por uma nova e poderosa força do outro lado, a esquerda Brahmani. Este é o termo-chave que você precisa conhecer. A esquerda Brahmani. Trata-se dos 10 a 20% do topo da sociedade, definidos não apenas pelo dinheiro, mas pelas credenciais. Eles possuem os diplomas, eles controlam as universidades, a mídia, os departamentos de RH e a vasta burocracia do Estado. Eles não possuem fábricas, eles possuem a narrativa. Eles detêm o que os sociólogos chamam de capital simbólico. Antigamente, um título de nobreza lhe dava poder. Hoje, o PhD, o mestrado, o prestígio da instituição certa, estes são os novos brasões. E essa classe, a esquerda Brahmani, tornou-se a força dominante na cultura ocidental. Eles controlam os meios de produção cognitiva. Eles decidem o que é verdadeiro, o que é moral e quem tem permissão para falar. Agora é aqui que começa a tragédia. Essa elite Brahmani afirma falar pelos pobres, diz representar os oprimidos. Mas quando se observa os dados reais, a classe trabalhadora, as pessoas que ganham R$2.000 por mês, que se preocupam com o preço da passagem de ônibus e do leite, sente-se completamente alienada por essa elite. Por quê? Porque a esquerda Brahmani substituiu a solidariedade econômica por crenças de luxo. Pense na realidade da classe trabalhadora brasileira. Estamos falando das classes D e E, mais da metade do país. São famílias sobrevivendo com menos de 2 salários mínimos. Para elas, a vida é frágil. Uma única doença, a perda de um emprego, uma motocicleta quebrada podem significar ruína. Para os pobres, a família não é um construto patriarcal a ser desconstruído, é um mecanismo de sobrevivência. A igreja não é uma estrutura opressora, é a única comunidade que realmente ajudará a pagar o aluguel quando o dinheiro acabar. Mas a esquerda Brahmani, segura em seus apartamentos de alto padrão e em sua estabilidade universitária,
olha com desdém para esses valores. Vê a família tradicional e a religião como inimigas do progresso. Engaja-se no que o Papa Francisco chamou de colonização ideológica. Este é um conceito crucial. Colonização ideológica ocorre quando entidades ricas, fundações, ONGs, organismos internacionais condicionam sua ajuda financeira à submissão cultural. Dizem aos pobres: nós ajudaremos vocês, mas apenas se adotarem nossas visões sobre casamento, gênero e vida. É uma forma de chantagem. Ataca o próprio sistema imunológico dos pobres, sua fé e sua família. E a ironia é devastadora. Enquanto essa elite prega a libertação, enfrenta uma profunda crise interna. Dados dos Estados Unidos e da Europa mostram uma correlação impressionante. Quanto mais progressista e mais escolarizado é um jovem, especialmente jovens mulheres, maiores são suas taxas de ansiedade, depressão e autodepreciação. A cosmovisão da esquerda Brahmani está dissolvendo a saúde mental de seus próprios adeptos. Desconstruíram o próprio sentido da vida e agora tentam exportar esse desespero para a classe trabalhadora. Então, para onde vai a classe trabalhadora? Ela olha para essa elite que zomba de sua fé e a chama de retrógrada e se afasta. Migra para a direita, não porque ame o grande empresariado, mas porque está desesperada por dignidade. Procura líderes políticos que não tratem seus valores mais profundos como uma doença. Isso nos leva ao oceano azul do nosso ministério hoje. A lacuna nessa guerra não é econômica, é moral. A esquerda Brahmani oferece revolução cultural aos pobres, mas estagnação econômica. A direita mercantil oferece crescimento econômico, mas frequentemente ignora a comunidade. A igreja permanece na brecha. Entende algo que as elites não compreendem. O ser humano é um animal moral. Não podemos viver só de pão, nem apenas de desconstrução. Precisamos parar de ser ingênuos. Negar que essa guerra cultural exista é, como disse James Davidson Hunter, um ato dentro da própria guerra cultural. Não é possível se retirar. Se você permanecer em silêncio, estará simplesmente entregando seu rebanho à colonização ideológica da época. Mas nossa resposta não pode ser ressentimento. Não pode ser uma guerra total, cujo objetivo seja destruir o outro lado. Esse é o caminho do mundo, não o caminho da cruz. Nosso objetivo deve ser um novo acordo de classes. Precisamos lutar por uma sociedade pluralista, uma sociedade em que a elite Brahmani seja forçada a interromper sua colonização, onde a fé da classe trabalhadora seja respeitada como um bem público e não tratada como um vício privado. Precisamos construir uma resistência, não uma resistência violenta, mas uma resistência de presença. Devemos capacitar nosso povo a compreender que sua intuição está correta. Eles estão sendo pressionados, mas a resposta não é abandonar a praça pública, é ocupá-la com a confiança de quem sabe que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O mapa mudou. Os diplomas tornaram-se armas. Os ricos trocaram de lado. Mas as necessidades do coração humano, por sentido, por família, por Deus, permanecem as mesmas. E esse é o único território que as elites não podem conquistar, e o único território que jamais devemos entregar.